Graça e paz, irmãos. Hoje estaremos iniciando mais um estudo sobre os mandamentos recíprocos. Estaremos falando sobre o tema Amem-se uns aos outros. Está baseado no Evangelho de São João, no capítulo 15, a partir do versículo 9, que nos diz o seguinte: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém. Amem-se uns aos outros. Este é o primeiro mandamento recíproco que nós iremos estudar ao longo de 16 semanas que restam. Essa revista que nós estamos estudando, a sua primeira edição foi em 2004. E é interessante a gente comparar o que foi escrito na época e o que nós estamos vivendo hoje, o que estamos vendo pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, a calamidade que nós estamos vendo no meio evangélico. A degradação, pessoas que se dizem cristãs, mas que não demonstram esse amor. E o autor, ele escreveu em 2004, como eu falei, e parece mais que ele estava vivendo esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Parecia mais que ele estava escrevendo agora. Esse tempo de pandemia, ele está tendo uma coisa positiva, que as pessoas estão se revelando. Até mesmo antes da pandemia, não é? De 2018 para cá, nós temos visto realmente coisas, não é? Verdadeiras revelações, a palavra de Deus se cumprindo. E o pior, se cumprindo na vida do povo que se diz povo de Deus. Então, terrível coisa é quando a palavra de Deus se cumpre de forma negativa na nossa vida. O tema, ele é por demais importante. Amar uns aos outros é uma necessidade vital, como crentes, para
viver e existir como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós precisamos amar uns aos outros. E afinal de contas, a quem devemos amar? Quem é o nosso próximo e a quem nós devemos amar? É uma pergunta muito importante que o autor da lição faz aqui. E ele diz que esse alguém, ele pode estar sentado ao meu lado na igreja, não é? Essa pessoa que eu preciso amar, muitas vezes ela está sentada ao meu lado na igreja, mas também pode estar caído na calçada fora da igreja. Então eu preciso perceber que é alguém que pode estar sentado do meu lado ou alguém que está caído fora da igreja, do prédio da igreja, né? Então, para isso tudo é preciso percepção. O estudo dos mandamentos recíprocos já é algo realmente prático, ele é muito prático. É algo que precisa ser transformado em prática, que precisa de um campo de prática, que precisa de um local para se praticar. Não é qualquer canto que a gente possa viver isso com a intensidade que é necessário, não é? A gente sabe que há lugares que a gente pode vivenciar isso, mesmo superficialmente. É possível. Mas na sua inteireza seria um outro ambiente. Quem é o nosso próximo? Pode estar dentro da nossa casa, ele diz aqui. Mas também pode estar na casa do meu vizinho. Pode estar se divertindo comigo, mas também pode estar sofrendo sozinho. Então esse meu próximo, essa pessoa, ela pode estar em vários lugares. Uma das coisas que impedem o povo de Deus de amar ou de amarem-se uns aos outros, ele diz aqui que é o preconceito. Por incrível que pareça, o povo evangélico, a gente não pode deixar de admitir isso, mas que é um povo muito preconceituoso. Nós somos preconceituosos, não é? A gente não pode negar isso, que é uma coisa muito forte no meio evangélico e que a gente precisa vencer isso. Nós precisamos vencer. E o que é preconceito? Seria um conceito formado antes, às vezes um conceito superficial das coisas, às vezes no nosso critério de avaliação, né? Critério do que é feio, do que é bonito, do que é ser rico, do que é ser pobre, de branco e de negro, gente boa e o marginal, amigo e inimigo. Então tudo isso muitas vezes gira o preconceito, muitas vezes de avaliação, gira em torno muitas vezes de casos assim, não é? Eu já fiz parte de igrejas que realmente tinham pessoas preconceituosas, dificuldade de conviver com pessoas negras, não é? Já vi igreja batista não aceitar um pastor moreno porque disse que ele era negro, e ele não é nem tão negro assim não, viu? Mas a igreja disse que não queria ele porque ele era negro. Então, isso é uma coisa séria.
Ele fala aqui também que outra coisa que atrapalha seria rótulo, a maneira de rotularmos as pessoas, não é? Por isso que hoje eu digo que nós estamos numa época que se rotula as pessoas com muita facilidade, né? Às vezes basta a pessoa ser um pouco mais avivada, ou dar um glória a Deus na igreja, às vezes é tido como pentecostal, hoje está até menos, né? Que hoje o Batista descobriu até que tem mão, tá batendo palma na igreja, que antes a gente não batia palma, né? Já estamos batendo palma. Hoje a gente canta os nossos cânticos batendo palma, graças a Deus por isso, estamos libertos dessa besteira. Mas já fomos vítima disso, a gente mesmo gerava isso no nosso meio, né? Quer dizer, Igreja Batista não bate palma. Quer dizer, em vez de nos ensinarem o que era ser crente, às vezes ensinava essas coisas. Então, a maneira de rotularmos as pessoas, né? Então, botar rótulo nas pessoas. Pessoas não devem ter rótulo. Rótulo se bota em coisas e não em pessoas, né? Às vezes basta pensar diferente, aí já ganha um rótulo. Às vezes brincadeira de mau gosto também são coisas que atrapalham. Amar uns aos outros, irmãos, é um desafio constante. Constantemente nós somos desafiados a amarmos uns aos outros. O autor da lição, ele diz que, além do amor recíproco ser de vital importância para nós, os cristãos, sua manifestação ou ausência acaba se transformando num desafio constante, ao pensarmos na vida daqueles que sofrem com a indiferença do mundo moderno. Eles já estão à busca de ajuda, de apoio, de relacionamentos fraternais, de amizades sinceras, saudáveis, equilibradas e discretas. Não é? Mas se forem a uma igreja onde o amor recíproco não é constantemente ensinado, motivado e expressado, correm o risco de encontrar um ambiente de solidão, indiferença, hipocrisia, egoísmo, intolerância, aspereza, inveja, amargura, maledicência e coisas piores que as que estamos acostumados. Então, veja o quanto a lição ela é atual, né? São coisas que muitas vezes a gente vê no meio evangélico e que não é coisa de uma igreja só, não é? É coisa, a gente pode dizer, quase que geral. Não tem grupo que tinha tudo isso aqui, né? Senão seria um inferno. Mas pelo menos uma dessas coisas aqui, ou duas ou três, eu creio que você já viu em algum canto, em alguma igreja, não é? Principalmente você que já fez parte de mais de uma igreja, já nasceu no Evangelho. Eu mesmo já fiz parte de muitas igrejas, então se eu for contar fatos, eu terei muitos para contar, não é? Então, isso aqui é algo de extrema importância. A igreja de hoje, ela despertar para isso. Então, uma igreja ela é estruturada em relacionamentos, essas coisas elas são assim trabalhadas, não é? Então a questão da solidão, da indiferença, egoísmo, intolerância. Hoje a gente está vendo muita intolerância religiosa, de modo geral. Jesus ele disse em João 13:35 que o amor é a nossa marca.
É a marca do crente. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, uns pelos outros. Então todos conhecerão, todos irão perceber, não é? Não vão perceber que são discípulos de Jesus se tiver um cabelo grande, se não tiver barba, se tiver uma saia comprida. Não é isso que vai mostrar que é discípulo de Jesus. O que vai mostrar é o amor. Então, o amor, ele precisa ser exercitado. O amor, ele precisa de convivência. Ninguém ama ninguém distante, se vendo uma vez por semana. Então, o amor é uma coisa que nasce no coração e que vai surgindo e que vai crescendo, não é? Então, a gente não amanhece o dia amando os irmãos da igreja. Mas esse amor, ele acontece à medida que vamos convivendo. É um assunto de extrema importância. Parece que é algo novo, mas não é não. Está entendendo? Apenas é algo que se deixou de estudar. Eu mesmo vim estudar isso a partir de 2001 para cá, não é? Já era pastor, já há muitos anos, mas em escola dominical, de lugar nenhum, eu nunca tinha estudado isso. Então eu vim saber que existia isso dentro da Bíblia de 2001 para cá. Então veja que a coisa realmente é séria e que precisa ser estudada, né? Então, esse mandamento recíproco de amar uns aos outros é uma bênção realmente inestimável. A gente precisa fazer isso. Ele pergunta como podemos, de forma bem prática, demonstrar esse amor fraternal. Primeiro, agindo com generosidade. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade, socorrendo e servindo ao próximo. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade, trazendo encorajamento, encorajando uns aos outros, procedendo com benignidade. Ele diz, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, sendo prestativos, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Mais um mandamento recíproco. Então tudo isso é forma prática de demonstrar o amor fraternal de forma bem prática. Dispondo-se a servir, sirvam uns aos outros, né? Demonstrando sensibilidade. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que chorem. Dando bons conselhos, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. Então veja que ele cita aqui 8 mandamentos recíprocos e que todos eles só serão possíveis a prática, a vivência deles se realmente houver amor, não é? E amor se aprende a amar. E se aprende a amar convivendo. Não se aprende a amar se encontrando de 8 em 8 dias. Então veja que há uma necessidade muito grande de um campo de prática para isso aqui. O culto do domingo propicia isso aqui? É um momento para isso? Pode-se viver isso, não é? Mesmo que de forma bem resumida, bem sucinta. Mas o que Jesus quer é algo mais profundo, não é?
Agora o problema é que a gente pega assim um culto, isso é uma coisa antiga, né? Mais uma vez eu repito isso. A gente aqui não está se referindo à nossa igreja apenas, mas isso é uma coisa geral, quase que geral, né? Porque tem gente por aí afora que já está abrindo os olhos e já está vivendo outra realidade. Então, acontece que a gente pega o culto do domingo e transforma ele num bombril, 1000 utilidades, não é? Dá polimento, limpa. Só que o culto, ele não serve para tudo. Ele serve para algumas coisas. Então tem coisas que a gente tenta vivenciar no culto e que não é possível. Aí a gente aprende no culto, mas não vivencia. Entendendo? É a mesma coisa. Agora você está aprendendo isso aqui, né? Está lendo a revista, está vendo eu falar. Agora a pergunta é, aonde você vai praticar isso? Quando? Em que momento? Está vendo? Então são perguntas que precisam serem respondidas, não é? Você precisa pensar, não é? Não há maior amor por alguém do que fazer essa pessoa pensar. Esse é o maior amor que a Igreja de Cristo pode demonstrar por alguém, pela comunidade, pela sociedade. Fazer as pessoas pensarem e encontrarem soluções para os seus problemas. Na próxima semana, nós estaremos estudando mais um mandamento recíproco. Acolham uns aos outros. Está baseado em Romanos, capítulo 15, de 1 a 13. Você que não tem ainda a revista, pode ler na Bíblia. E aí nós vamos comentar sobre isso aí. Que Deus lhe abençoe, que Deus conceda a todos um bom início de semana. A semana está só começando e com certeza Deus vai lhe abençoar ricamente durante esta semana que está se iniciando. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e pela sua audiência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus abençoe a sua família e livre de todo mal. Amém.